pessoal, eu tenho algo pra dizer pra você. Eu sou o Homem de Ferro. Só que agora eu não posso sair pra nenhuma missão, pois está na hora do debate 93. Jarvis, prepare a armadura e sintonize na 93. Agora! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 3 de março de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com carinho no nosso Debate 93 de hoje o pastor Luiz Suete, da Igreja Casa da Bênção em Éden. A pastora Marcione Garcia, da Comunidade Missionária Proclamar em Paciência, é a nossa menina da mesa de hoje. O pastor Edson de Assis, da Assembleia de Deus em Maria Paula. O reverendo Sandro Matos, da Igreja Presbiteriana Ebenezer em Jardim Bom Pastor. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje, quando uma de nossas ouvintes, ela diz: olha, estou à frente de um trabalho na igreja há alguns anos. Tenho muito amor pelo que faço, mas não tenho certeza se fui chamada para isso. Apesar do amor que sinto, vivo tendo momentos de altos e baixos. Às vezes não tenho vontade de ir à igreja e só vou porque eu sou obrigada. Pergunta a nosso ouvinte: isso é normal, é? Eu estou apavorada porque meu pastor quer me consagrar como evangelista. Caso eu não aceite, estarei negando o chamado do Senhor. Tenho que obedecer ao chamado mesmo sem querer. Como saber se o que fazemos é realmente o chamado que Deus tem para nós? Você teve alguma dúvida sobre a área de atuação na igreja? Você acha que a maioria da sua igreja, faz um retrato aí, da sua igreja, a maioria tá de braços cruzados, são espectadores, ou a maioria tá botando a mão na massa e trabalhando? O que você acha aí? Dá uma olhadinha aí. Você acha que a maioria trabalha, a maioria tá com a mão na massa, a maioria tá de braços cruzados? Dizem que algumas igrejas, aquelas pessoas que estão com a mão na massa, não abrem espaço para outras pessoas entrarem. Por conta disso, há tanta gente como espectador. Você acha que isso é realidade? Isso é verdade? Quando uma pessoa tem um chamado de Deus para alguma área, ela necessariamente gosta dessa área? Ou pode ser que o Senhor venha a chamar alguém para atuar numa área em que esta pessoa não sente prazer algum em servir? Ou Deus nos chama para aquilo que nós gostamos. Então, o que eu gosto aqui? Eu gosto de tocar bateria. Logo, Deus me chamou para tocar bateria. Ou eu gosto de tocar bateria, mas Deus quer que eu faça uma outra coisa. Como é que você encara esse assunto, hein? Qual a sua opinião sobre esse tema? Se dizer nada não, né? Eu vou dizer, é quente, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 Pastor Edson, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Eu começo ouvindo a sua opinião, o senhor destacou a frase inicial: estou à frente de um trabalho na igreja há alguns anos, tenho muito amor pelo que faço, mas não tenho certeza se eu fui chamada para isso. É o que diz aqui a nosso ouvinte, pastor. Que pensa o senhor sobre esse tema? Bom dia, J.R. Bom dia os demais debatedores. Bom dia a todos os nossos ouvintes. A chamada, ela
ela já apresenta para uma chamada um requisito básico, que é amor. Ela diz que ela ama, né? Que ela ama aquilo que ela faz. E então amar o que fazemos já é um requisito básico, porque quando temos uma chamada, nós temos que ter amor por aquilo que nós vamos fazer, tá? No entanto, está faltando outro que é importantíssimo, é a convicção da chamada. A pessoa tem que estar convicta que ela é chamada por Deus, tá? Deus, ele chama de várias formas. Ele chama de uma forma direta, quando ele vai falar especialmente com aquela pessoa, como há vários casos na Bíblia, como os discípulos foram chamados, e ele pode chamar também de forma indireta, né? Colocando o pastor para indicar aquela pessoa para assumir aquela responsabilidade, né? Como na Bíblia tem alguns casos também, por exemplo, Timóteo, Tito e outros foram chamados de forma indireta, tá? Então, a pessoa que é chamada, ela deve se sentir feliz, porque atender um chamado do Deus Todo-Poderoso, atender um chamado do Deus Criador, atender um chamado de Deus para atuar na sua obra, independente daquilo que ela vai encontrar, já deve haver para ela um ato de felicidade naquilo que vai fazer, não importando, tá, o que Deus está chamando para fazer. Pastor Luiz Suete, pastora Marcione, pastor Sandro Matos, em geral, quando uma pessoa é perguntada sobre como é que foi o seu chamado, é difícil trazer uma palavra objetiva, né? Assim, olha, o seu chamado, né, foi assim, assim. Tem pessoas que não conseguem aferir exatamente o momento ou a época em que receberam um chamado de Deus para alguma coisa. E agora estou pensando isso não apenas nesse aspecto que o nosso ouvinte coloca, até mais no lado ministerial mesmo, pastoral, né? Quando perguntados como foi o seu chamado, ou como você teve certeza, convicção, porque a gente para atender o chamado de Deus tem que abrir mão de muita coisa, não é? Para abrir mão você tem que ter convicção. Como é que foi isso, pastor Sandro? Aí eu quero ouvir no seu caso especificamente, se o senhor tem condições de explicar isso para os nossos ouvintes, porque eu tenho a impressão que isso poderá ilustrar um pouquinho essas outras áreas da aplicação do chamado de Deus para nossa vida. Bom dia, bem-vindo. Meu irmão JR, bom dia, aos irmãos debatedores, bom dia, ao querido ouvinte, a graça e a paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Há uma crise, isso é inevitável. O chamado do Senhor é um chamado interno, atuação do Espírito Santo, positivo, mas não existe uma fórmula, não existe uma bula que a gente possa dizer que vai ser assim para cada um daquele que foi chamado. Vai ser específico na vida de um, vai ser especial na vida de outro, as formas são diferentes. E eu entendo aqui quando a ouvinte ela vai dizer que ela ama o que faz, eu concordo com o pastor, né? Ela já começa bem, ela ama o que faz, mas há uma crise realmente, porque quando você é chamado, eu me lembro do meu chamado, aos 18 anos eu senti o chamado para ser pastor, mas isso só foi se confirmar lá com 28 anos. O chamado do Senhor, ele é irresistível. Não tem como o indivíduo resistir. Mas ele não é dentro do cronológico humano, né? Ele vai se dar em algum momento. Mas nesse momento existem as crises. Eu lembro de Moisés. Sou pesado de língua. Sou eu mesmo? E tantos outros na Bíblia, né? Então essa crise, ela vai existir e ela é saudável, porque ela vai fazer com que a pessoa identifique no momento certo de Deus que ela foi chamada. Então, junto com o amor, pastora, nós temos aqui uma crise, né? Que outros elementos a irmã adiciona a este ponto? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes da 93. Na verdade, essa crise é uma das piores crises que uma pessoa que briga contra, ela tem. Eu me considero uma boiadeira, né, como Amós, né, quero um boiadeiro. Então eu me considero um nada que Deus chamou do meio do nada e falou, é com você o mistério.
E foi muito difícil porque eu me converti em 1992, não é testemunho isso, mas eu só fui chamada em 2002. Em 2002 eu fui para o seminário e eu entendi de Deus que eu precisava começar um trabalho. Deus ali preparou tudo, porém eu digo até hoje, JR, até hoje eu digo não, até hoje. Se você falar pra mim, você se aceita essa abertura, como você falou, você abre mão total da tua vida. Você não é mais você. Você agora é a pastora. O marido da pastora não tem nome, né? Eu sou a pastora Marcione. O marido da pastora, o filho da pastora. Então se você perde sua identidade, né, para viver a identidade de Deus. Amo o que eu faço muito. Sou feliz no que eu faço, sou. Mas essa moça, quando eu li esse e-mail, eu percebi que existe nela crises terríveis, porque ela se acostumou, né? Porque há anos ela faz o mesmo trabalho, ela se acostumou, depois ela entra na parte que ela ama o que ela faz, depois ela volta de novo e diz, será que... Então ela está vivendo um momento extremamente complicado. Eu acho que a gente precisa rever algumas coisas em relação a isso. Pastor Luiz Suete, nós ouvimos aqui amor, crise e preparo. Pelo menos 3 elementos importantes aqui da caminhada dos nossos companheiros em relação ao chamado e à execução do mesmo. Como é que foi com o senhor, hein? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui mais uma vez. Já foi citado aqui alguns aspectos declarados pelo ouvinte. Tenho muito amor pelo que faço. Eu creio que esse aí já é o primeiro sinal de resposta para ela. Né? A gente vive em uma época que muitos fazem motivados por motivações erradas. Muitos fazem por interesse, para aparecer, por dinheiro, né? Se fala muito isso hoje em dia, e aí a gente encontra alguém que precisa ter a principal característica, ter muito amor, né? É disso que a gente precisa. Meu chamado, pode parecer até parecido aqui com a pastora, eu queria ser tudo na igreja menos pastor, porque eu também era chamado de filho do pastor. O meu pai foi pastor, já descansou no Senhor, né, numa família tradicional de pastores e líderes, e eu via os desafios, a entrega. Eu assisti o meu pai ser levado preso em 2 ocasiões, isso no final dos anos 70, em uma cruzada missionária, numa praça pública, uma vez no Rio de Janeiro e outra vez na cidade de São Mateus, no Espírito Santo. E eu criança, eu ficava vendo aquelas situações e não conseguia entender. Eu fugia do microfone, às vezes até o meu próprio pai em oportunidades, e eu questionava isso. Mas é interessante, né, que parece que é dessas pessoas que Deus gosta, para que a glória seja dele. Quando Samuel foi ungir Davi a rei, Deus ali ilustrou, falando a Samuel, que Deus não vê como o homem vê. Então, um grande dilema é que a pessoa fica olhando para si e vendo as suas limitações. Puxa, será que eu tenho um chamado? Puxa, me falta isso, me falta aquilo. E aí eu quero fazer até menção de um texto bíblico, 1 Coríntios 1:26, que diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Às vezes, o não querer, o ter essa dúvida, é só um elemento a mais que mais na frente Deus vai ter o cuidado de esclarecer, como fez com Gideão. Então nós temos aqui o amor, temos a crise, temos o preparo e temos a fuga. Tudo isso faz parte da experiência dos 4 companheiros que estão aqui. Evidentemente a perspectiva é ministerial, é pastoral, não é a perspectiva de todos. Por exemplo, uma de nossas ouvintes diz: eu gosto muito de louvar, mas sempre sou escolhida para cuidar da parte documental e financeira dos departamentos. Amo o que faço e entendo que mesmo gostando de cantar, o meu chamado não é isso. Ou seja, essa ouvinte é aquela que
gosta de uma coisa, sente, as pessoas a encaminham para outra área e ela nessa outra área se sente confortável, porque ela ainda quer cantar, mas ela não está desconfortável nessa outra área. Na igreja a gente precisa de gente com habilidades para todas as áreas, e essa área de finança aqui é uma habilidade muito específica, né? Nem todo mundo tem gente que é ótimo com dinheiro para gastar, né? Ótimo, gasta, mas com uma facilidade impressionante. Agora, a necessidade aqui é outra. O ouvinte continua, que nos encaminhou um e-mail, dizendo o seguinte: apesar do amor que sinto, vivo tendo momentos de altos e baixos. Às vezes não tenho vontade de ir à igreja e só vou porque eu sou obrigada. Diz a nossa ouvinte perguntando: isso é normal? Só aqui entre nós, ouvinte, já te aconteceu isso? Existe o ponto do cansaço que você disse: meu Deus, eu tô tão cansado de trabalhar que eu não tô com vontade nem de mais a igreja. Já te aconteceu ou não? Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. Então, você tem dúvida de qual é o chamado de Deus para a sua vida? 64% dos ouvintes por telefone dizem que não tem dúvida, mas 63% deles no nosso site têm essa dúvida. Muito obrigado a você, Marcela, e aos nossos queridos e amados ouvintes. Estamos juntos no Debate 93. Falei do cansaço aqui, irmãos, porque a impressão que dá, companheiros aqui, que às vezes isso acontece, né? Dizer, apesar do amor que sinto, vivo tendo momentos de altos e baixos, às vezes não tenho vontade de ir à igreja, só vou porque eu sou obrigada, porque ela tem que ir, as pessoas esperam que ela vá. Pergunta a nosso ouvinte: isso é normal? Normal. Deixa Extremamente normal. Também acho. Normal. Também acho. Eu acho normal, eu acho. Agora a gente tem que entender uma coisa desse ouvinte que você falou, e eu vejo da menina que cuida da parte financeira, eu vejo a questão do talento e da vocação, do talento e do chamado. Tem gente que tem talento, um talento absurdo, para poder levantar uma parede, para ser um marceneiro, para ser um cantor e tal. Já veio com ele esse talento, já é dele, mas Deus não chamou ele para aquilo. Deus chamou ele para uma outra coisa. E às vezes ele se sente insatisfeito porque ele quer fazer a vontade dele. Ele quer fazer aquilo que ele acha que ele sabe fazer bem. E nem tudo que a gente sabe fazer bem, muito bem, é aonde Deus está querendo nos colocar. Então o cansaço é normal. É normal. A gente, por exemplo, eu além do ofício, né, de pastor, eu tenho minha profissão que eu desempenho a paralelo, né? Eu sou psicólogo, então eu trabalho o dia inteiro. Tem dia que atendo 8, 10 pessoas. Quando chega no final do dia, há um cansaço mental, né? Há um cansaço emocional e físico também. Então, às vezes a gente vai ao culto porque a gente tem a obrigação de estar lá. Mas quando chega lá, aí tem um mistério, né? Aí Deus renova, o cansaço vai embora, e o culto é uma bênção, e a gente parece que se estivéssemos dentro de casa não descansaríamos. Eu acho que lá a gente acaba descansando na presença do Senhor. Muita gente pensa exatamente o oposto, então não vou para descansar. E na verdade o senhor está dizendo que acontece a gente o contrário, na presença vai e lá recebe o renovo e o descanso. Uma das maiores crises que a gente percebe na vida de alguém que atuava bastante na igreja, Asaf, no Salmo 73, ele vai justamente descrever essa situação, né? É opressor demais, é lamentável, às vezes, irmãos quererem barganhar com Deus aquilo que realmente estão sentindo. Quantas vezes eu saio de casa sem vontade de pregar? Quantas vezes? Só que aí o apóstolo Paulo diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Então, Asaf vai resolver a sua crise lá, que ele olha pro corrupto, ele olha para aquele que faz tudo errado, dá tudo certo. Ele olha para a vida dele piedoso, dá tudo errado. E ele fala assim: bom, alguma coisa está acontecendo, está sendo útil eu continuar a reger o coral da igreja, está sendo útil eu continuar a ser piedoso, mas ele diz isso para Deus. Então, aquele que lidera na igreja, ele pode ter essa crise sim, mas irmão, irmã,
diga isso para Deus. Ele resolve o problema. Nossa, corajoso, senhor. Muito corajoso. Não, confesso. JR, muito corajoso, porque um pastor, né, a gente está aqui, o Rio de Janeiro inteiro está nos ouvindo, o pessoal da internet, fora do Brasil, está nos ouvindo nessa noite, nessa manhã. E é uma verdade mesmo, o que ele falou, que muitas vezes a gente coloca para dentro, não fala para ninguém. Mas é uma verdade. Tem dia que a gente sai de casa com aquele peso. Nossa, eu tenho que pregar hoje. Senhor, tenha misericórdia, eu tenho que pregar hoje. Eu tenho que pregar. É como se fosse uma carga que a gente estivesse carregando dentro da gente, né, em cima da gente. Mas quando a gente chega lá, Deus faz uma coisa diferente, a gente é renovado, a gente é restaurado e a gente anuncia aquilo que Deus nos mandou anunciar, o Evangelho. Estou tendo a impressão que eu estou diante aqui, para o ouvinte que não conhece o estúdio, né? Eu fico aqui atrás de uma mesa, e nós estamos muito próximos aqui, quer dizer, tem uma grande mesa na minha frente e os companheiros aqui. Eu tenho a impressão que eu estou diante de seres humanos. Amém. Fiquei com essa impressão agora. É exatamente porque isso. parece que algumas pessoas entendem que vocês Semideus. são, entendeu? Diferentes, né? Quer dizer, que não sentem cansaço, trabalham o dia inteiro, não tem cansaço, não se sentem obrigados ou não tem uma dificuldade. Parece que estão acima de todas essas coisas, pastor. Mas qualquer momento que vamos fazer alguma coisa na nossa vida, na área espiritual, tá? Há uma batalha interna, tá? Entre o corpo e o espírito. Olha só, se alguém vai ler um livro, né, de autoajuda, a pessoa pega aquele livro ali, independente do seu autor, ele vai ler com uma facilidade muito grande. Tem gente que pega o dia inteiro e vai ler. E se de repente ele tem que ler um texto bíblico, é um livro bíblico, vai dar sono, vai dar cansaço, vai dar fadiga, vai dar dor de cabeça. Há uma batalha nossa interna entre o nosso corpo carnal e o corpo espiritual. E mais, né, irmão? Na nossa fraqueza que a gente se torna forte, não é isso? Perfeito. Se eu me reconheço assim, eu vou depender da graça do Senhor. Se não é nisso, se é na minha suficiência, se é no meu pseudo chamado, que ele não foi interno, mas é externo, imposto por alguém, aí a coisa desanda. Né? Eu queria pontuar aqui, né, é que às vezes as pessoas são apresentadas a um evangelho que não traz todo o conteúdo da Bíblia e se vende a imagem de que a pessoa conhece Jesus e a partir de então não vai ter nenhum tipo de contratempo, vai estar tudo 100%. E a palavra de Deus nos ensina sobre o dia mau, o dia da angústia, a tristeza pode durar uma noite, no mundo tereis aflições. E aí eu quero pontuar, quando que tem mais valor para Deus? Quando nós fazemos, quando nós estamos com vontade, né? Quando já há em nós um desejo natural de pregar, de orar, de cantar, de adorar, de exercer o chamado, de exercer o ministério, ou não seria justamente quando tudo parece dizer não, e ainda assim nós somos capazes de oferecer o nosso melhor para Deus. Ouvinte compartilhando, meu esposo tem um chamado de Deus, isso faz mais de 6 anos, por várias vezes pessoas diferentes revelaram a ele que ele era para entrar na posição porque Deus tinha pressa. Olha aí, no ano passado Deus mostrou a ele o ministério e o colocou como presidente desse ministério na cidade em que a gente vive. Bom, desde então só ouço ele dizendo que não serve para isso, que vai desistir, que preferia quando era membro, que esse ministério é para pessoas mais preparadas. Isso me deixa desesperada, pois sei que ele ama o que faz e faz muito bem, e sei que Deus o chamou para isso. Como convencê-lo que ele é sim capaz? Pergunta a nosso ouvinte. E aqui nós vamos, né, nos posicionando aqui no sentido de identificar primeiro que ela percebe o chamado dele, que ela percebe na perspectiva dele que ele é capaz. Na perspectiva dele, ele não vê nada disso. Ele está dizendo, não sirvo para isso, não sirvo para isso, não sirvo para isso. Muitas vezes a esposa é aquela que vai encorajá-lo a ponto dele considerar a sua incapacidade, mas ainda assim prosseguir na sua obediência. Em outros casos, pode ser que de fato não seja a pessoa para o lugar certo. Então, duas vias aí. Por qual delas vocês vão? A vocação interna, o chamado interno, ele vai se revelar externamente. Verdade. Mas eu acredito que seja um pouco difícil pela esposa, né? Tá bem próximo.
Tem que ter mais pessoas na história, né? Não vai ter que ter um ouvido não, só e outra. A igreja já apoiou, é ele que está olhando. Mas aí existe a confusão, vocação, talento e dom. Exatamente. Ele pode ter o talento, ele pode ter o dom, e Deus capacitou universalmente a todos com talentos e dons. Exatamente. Agora, a vocação é específico. Agora, pastor, tem outra coisa aí quando ela diz que Deus tem pressa. Deus não tem pressa, Deus age no tempo certo. A gente vê um chamado, um dos senhores colocou aí, de Moisés. Quando Moisés foi chamado quando bebê, quando criança. Mas ele só foi reconhecer o chamado dele mais tarde na vida adulta, quando ele lá defende um hebreu até matando um egípcio, né? Aí depois disso daí que vem a vocação dele. Né? Depois, na vida adulta, quando Deus vai prepará-lo, quando leva ele para o deserto, quando ele lá vive, porque o que é a vocação? É a capacidade que Deus vai dar à pessoa para ela exercer aquela atividade dentro da igreja, né? Então, a vocação, ela pode vir antes, como pode vir posteriormente ao chamado. No caso de Moisés, levou anos. Então, quando alguém diz, não, tem que fazer logo porque Deus tem pressa. Não, Deus não tem pressa. Deus age no tempo certo. Não existe vocação tardia, né? Existe vocação. Agora, acontece muito também da precipitação. De repente, alguém que ainda não está preparado, ela vai assumir uma responsabilidade, aí vai desistir no meio do caminho. Existe a chamada, o que é a chamada? A chamada é o propósito inicial estabelecido por Deus. E essa chamada, ou esse chamado, não significa que quem recebe de imediato se identifique. Pode haver um conflito, um questionamento. Foi citado aqui na mesa Moisés, a gente poderia trazer outros exemplos, poderíamos trazer Gideão. Senhor, sou eu que vou fazer isso? Não sou eu não, o senhor deve estar enganado. E Deus foi até paciente, se manifestando de maneiras a tirar as dúvidas de Gideão. Agora, existe um processo em que o indivíduo vai se identificar com a chamada. Às vezes a pessoa olha para si e não vê condições, porque espera que Deus faça tudo e já pegue e faça dele uma pessoa pronta. Eu quero fazer menção aqui do texto de 2 Pedro 1,10, que diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se, eu vou frisar, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. O que o apóstolo está falando? Que quem tem de consolidar esse chamado sou eu. Sou eu que tenho de qualificar, de procurar ferramentas das mais variadas, sejam elas teológicas e todas as ferramentas hoje disponíveis. Sou eu que tenho de me qualificar a tal ponto que não haja mais dúvidas. Então, quem tem que consolidar sou eu, não é? Mas parece que quem quer consolidar é a mulher. Então, assim, Gideão, ele não tinha mulher para estar do lado dele dizendo. Então, ela está dizendo, não, porque pessoas se levantaram para dizer que ele foi chamado. Desculpa, ouvinte, eu te amo, tá? Deus te abençoe. Mas a verdade é essa. A sensação que a gente tem é de que você quer que seu marido fique lá e esteja à frente do trabalho. Que existe, JR, uma situação de quem está na frente do trabalho é o tal, eu sou parente de fulano, é minha esposa, é o meu marido, é o presidente de não sei o que, é o pastor, presidente, fundador, não sei da onde. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque em nenhum momento ela falou que ele se sente. É ela que sente. A igreja sente. E ele? Eu preciso entender o chamado. Não adianta você dizer pra mim, pastora, o pastor dizer pra mim, eu falar assim, Deus não falou comigo, Deus precisa falar comigo. Se eu tenho intimidade com Deus, ele precisa falar comigo. Eu creio que esse homem tem intimidade. Ele só não tem esse chamado que a mulher acha que ele tem. Vocês falaram de amor, falaram de crise, de preparo e até de fuga. 6-4. Cada um deu uma palavrinha aqui que eu destaquei. O caso dele pode ser crise, pode ser fuga, não necessariamente que ele não tenha um chamado. Vocês disseram isso.
se consultasse aos irmãos num determinado período, vocês iam dizer assim: você tem chamado de Deus? Eu tenho, infelizmente. Ou então eu tenho, olha, eu acho que tenho, eu tenho dúvidas. Então, se é fato com vocês, pode ser fato com o irmão aqui. O que a nossa ouvinte fala é que ela percebe nele, mas ele está na crise, talvez pensando na fuga, desesperado porque ama Deus e fugindo qualquer tipo de preparo. Ou seja, peguei as 4 aqui, tá? Para dizer o seguinte, que às vezes a pessoa está exatamente ali. Pode não ser, mas também não podemos dizer que ela está querendo um destaque em cima do chamado, do suposto chamado que ele tem. No entanto, muita gente trilha essa via. Pastor está certa na possibilidade, mas existe também o outro lado que vocês mesmos colocaram aqui, correto? Posso ler uma frase aqui? Olha só que eu anotei. Um obreiro sem chamado é como um peixe fora d'água, pula muito, mas acaba morrendo. Olha aí. Meu pastor me nomeou líder de obreiros da minha igreja, mas não tenho jeito para coisa e nem sinto que esse é o meu chamado, mas ele diz que sentiu de Deus. Compartilha aqui um de nossos queridos ouvintes, outro trazendo aqui a sua opinião sobre esse assunto. E quando é o contrário, temos a convicção, mas a timidez nos impede. Meu pastor diz que vai me colocar para pregar, mas eu sou tímido. Como vencer a timidez e viver o chamado de Deus? Outra ouvinte dizendo, depois de muito tempo, olha aqui, cadê ela? Olha, eu já fiz muitas coisas na igreja, hoje eu sou diaconisa, mas me encontrei no aconselhamento de jovens. Olha, eu amo isso, gente. E tenho algumas dificuldades, pois algumas irmãs, por ciúme, me perseguiram. Eu acabei me afastando da igreja e do ministério. Hoje estou voltando a ouvir a Rádio 93. Glória compartilha aqui a nossa querida ouvinte. Vejam todos os 3 envolvidos com obra de Deus, chamado, uma se afastou, o outro acha que não é ele, o outro é tímido, enfim. A pessoa que mencionou aí, que se identifica, que crê que tem um chamado, mas aí menciona, mas a minha timidez, vai dentro do contexto do que eu mencionei aqui. Cabe a ela procurar ferramentas para começar a vencer essa timidez. E para deixá-la motivada, aqui está falando uma pessoa que tinha esse problema. Talvez uma das questões, quando eu pontuei não queria, é porque quando eu me via à frente, me dava um pavor, microfone na minha mão, eu já pensava em devolver. E eu era de uma época, de uma cultura da oportunidade, né? E aí, está com oportunidade, a gente não tem nome, né? O filho do pastor, né? E aí eu já vinha, já com aquela frase decorada ali, um texto bíblico que dizia assim, que o Espírito Santo possa falar melhor os vossos corações. Queimava na minha mão. Até que eu fui me identificando e fui procurando ferramentas que começou a fazer com que eu virasse essa galera de hoje. Timidez é uma coisa, a pessoa ficar sem jeito e tal, ou não tem... Existem várias categorias aí de timidez. Uma que eu não gosto de falar em público. Essa é uma delas. Eu não gosto de falar no grupo pequeno, que as pessoas estão mais perto de mim. Então tem gente que prefere falar para uma multidão, que teoricamente fala para muita gente, ao mesmo tempo não está sendo visto, né, proximamente, e outros não querem falar no rádio. Televisão, nem pensar. Mas são inúmeros os apresentadores de televisão que são extremamente tímidos e se destacam muito no vídeo, mas quando estão diante de alguém se retraem completamente. Outro ouvinte, tenho dúvidas quanto ao meu chamado na minha igreja, estão precisando de pessoas para o departamento infantil. Eu, por outro lado, trabalho secularmente com criança, então tenho sentido vontade de trabalhar com crianças, mas minha dúvida é se isso seria um chamado, diz a nossa querida ouvinte. O que pensam vocês? Aí eu vou usar uma frase de Spurgeon, JR, irmãos. E ele dizia o seguinte: se vocês não sentem o calor sagrado, eu rogo-lhes que voltem para casa e sirvam a Deus em suas respectivas esferas. Mas se com certeza as brasas de zimbro chamejam por dentro, não
apaguem. Então, se o indivíduo ele é chamado, ele vai entender que as crises, os problemas, os reveses da vida estarão servindo como fornalha para depurá-lo, para que ele possa exercer o seu chamado segundo a vontade de Deus. O ouvinte dizendo comigo foi simples, eu me converti e perguntei para Deus, e Deus me falou que eu ensinaria as crianças. Dias depois eu estava diante de uma turma com 30 crianças e Deus me capacitou, conta a nossa querida ouvinte também falando sobre o ministério infantil, para o qual é necessário que existam pessoas chamadas e não pessoas que gostem de criança. Isso é uma coisa curiosa, porque tem gente que gosta de criança agora. Tô gostando de criança agora, mas agora já não tô muito afim. Então quem trabalha no ministério infantil porque gosta de criança vai ter o dia que não gosta. E se gosta muito, pode dar liberdade em excesso. E se não gosta muito, pode privar demais. Mas aí você... E o chamado? Qual o tipo de criança que a pessoa gosta? E também tem isso, né? Agora, mas essa ouvinte aí que ela colocou, ela já tem algo. Ela já tem a vocação, tá? Ela trabalha, né? É fora da igreja com criança. Ela é vocacionada para lidar com crianças. Na Bíblia tem um caso de um profeta que ele foi chamado depois da vocação. Por exemplo, é Isaías. Quando Deus aparece em Isaías no capítulo 6, ele já era profeta. Então Deus o chama para algo especial ali, tá? Alguém que já era um profeta. Então, às vezes a pessoa, ela é vocacionada, ela é capacitada, tá? E depois tem o chamado. Então essa irmã aí, ela já está assim, meio caminho andado. Ela é vocacionada para trabalhar com crianças. Falta ela aí, talvez é o chamado de Deus e quem sabe que é agora, né? Faria mal, companheiros, aqui, a pessoa ir lá e falar assim, olha, eu tô sentindo um desejo, sim, eu acho que é um chamado para trabalhar aqui no Ministério das Crianças, que posso... E a pessoa ficar um tempo para fazer como se fosse um teste, entendeu? Ter uma experiência naquela área. Laboratório. Não é isso? Então, é mal isso? Não. Não espiritual isso? Não, porque aconteceu comigo. Né? Eu sou pastora de uma igreja. Meu marido não é pastor, tá aqui meu lindo, minha bênção, né? Ele não é pastor, eu sou a pastora da igreja. E eu fui trabalhar com um grupo de teatro e fui pregar para crianças. E me colocaram um nariz. Eu fiquei extremamente constrangida com aquele nariz. Nariz de palhaço. Aquele nariz, mas eu tava arrumada assim, normal, e me botaram um nariz. E eu comecei a fazer esse trabalho com crianças. E comecei ali com o nariz, depois eu comecei com os rabinhos de cavalo, que o meu cabelo era grande. Depois comecei a botar umas roupas, enfim, hoje eu sou a tia pastora. Sábado agora a gente vai estar na comunidade FQQ, fazendo um trabalho para 150 crianças, onde eu estou na direção e na frente do trabalho. Então eu sou uma boneca, me viro uma boneca, né? Viro uma boneca e trabalho e trago pessoas comigo pra gente trabalhar com criança. Então eu faço um trabalho com jovens, adulto, criança e com muito amor. Amo o trabalho infantil. Amo. Nariz, então. O nariz foi que começou. E aí eu fui treinando também essa minha timidez, porque eu sou muito tímida. Então eu tinha que treinar, porque com criança você não pode ser como adulto, paradona. Você tem que ter muito movimento e se movimentar bastante. Então valeu a pena. Ouvinte dizendo, na semana passada eu tive que abrir mão do Ministério de Louvor na minha igreja por não ter tempo para me dedicar. Ele é instrumentista e disse que tocando o instrumento dele tem mais 3. Então ele disse, eu fiquei tranquilo em abrir mão. Eu trabalho fora, vou de segunda, vou na segunda e volto na sexta. Sou casado, ainda participo do grupo de teatro da igreja, estou me preparando para ser líder de célula. Então eu tenho que dividir meu tempo entre minha família e esses 2 ministérios. Parece uma pessoa muito tranquila para administrar essas coisas, inclusive uma questão de instrumento musical para quem é músico. Alguém aqui é músico, não? Dos 4 aqui? Não. Nenhum de vocês? Poxa, Marcelo, segura lá aquele instrumento que a gente já dá de presente que não vai adiantar. Tá certo? Então, às vezes o instrumento é a paixão da vida de uma pessoa. E esse nosso ouvinte teve aqui a tranquilidade de abrir mão, apesar de todos esses apelos, né? Bom, a outra ouvinte dizendo, com 3 meses de novo convertido, meu esposo foi chamado para ser obreiro e diácono, e ele não aceitou por não ter entendimento do que era ser obreiro ou diácono. Depois de mais ou menos 2 anos, ele aceitou, mas minha igreja não tem treinamento e não ensina como agir nessas funções.
O pouco que ele sabe é porque eu tento orientar. É a mulher dele? É? Estamos buscando ensinamentos em outra igreja sem o pastor saber, porque ele não aceita. Como assim? Estamos agindo em rebeldia, é isso mesmo? Então ele foi chamado para uma área, na igreja não tem treinamento para essa área, mas na outra igreja tem, e ele está buscando treinamento na outra igreja escondido do pastor. Se o pastor souber, briga com ele. E naturalmente ele vai deixar de ser obreiro. Eis aí um ex-obreiro. Pastor, quer dizer pro senhor que eu fui naquela igreja, fiz um treinamento. Olha, ex-obreiro. Que bom revê-lo, ex-obreiro. E aí, companheiros? Tá errado em ir lá? Não está errado em ir. Em não falar, né? Em não falar. É não falar. Eu acho que se uma pessoa ocupa um cargo de liderança, né? Ali já começou a fazer parte do ministério, digamos assim, né? O principal requisito que tem de haver entre o pastor e as pessoas que compõem isso é o diálogo, né? Então, de repente, ele poderia ser um instrumento de Deus. A minha igreja não tem. Então, ele poderia, de repente, ser o instrumento de Deus para levar. Conversar com o seu pastor: pastor, eu estou tendo dificuldade nessa área, eu quero desempenhar com excelência. Aí vai uma dica para alguns que nos ouvem: olha, aqui nós não temos, o que o senhor acha? Olha, temos conhecimento assim, de nós trazermos, né, uma extensão, de nós fazermos aqui, a minha dúvida pode ser a dúvida de outros, e aí aquele problema acaba se tornando uma bênção para o ministério local. O que eu acredito que seja interessante a gente perceber uma coisa, né? O Senhor Jesus chamou apóstolos, 12. Aí tu vê Lucas não foi apóstolo, mas médico, letrado, tinha um conhecimento vasto, historiador, escritor, discípulo. Você vai escrever tão somente. Amém. Chama Pedro, um semi-analfabeto, para poder ser o primeiro pastor da igreja. E aí, se você olha para o ambiente de hoje, às vezes a liderança fala assim: tu não vai ser isso, mas o cara tem habilidade, ele tem o dom, ele tem um talento, ele tem a vocação, mas às vezes alguém que está acima fala assim: tu não será, porque tu vai ser mais do que eu. E aí o senhor está falando que cada pessoa tem um lugar, né? Lucas não é mais importante que Pedro, Pedro não é mais importante que Lucas, todos eles são equivalentes do ponto de vista de Deus, agora, observando na própria igreja, de repente a pessoa olha e diz: Pedrão, hein? Pedro arrebenta. Então essas frases, né? Quem sabe faz, quem não sabe escreve, né? Já imaginou? Tem gente que fala essas coisas, pra desestimular mesmo o indivíduo. Agora, outra coisa a colocar aqui, com respeito ao chamado, nós colocamos sobre o amor, né? Uma coisa é amar, outra coisa é gostar daquilo que faz, né? Nós temos um exemplo claro na Bíblia, que é do profeta Jonas. Eu creio que ele amava ser profeta, para isso ele era um profeta, mas ele não gostava dos habitantes de Nínive. Ele vai lá porque Deus obriga, né? Então obriga mesmo, né? Muitas das vezes nós amamos, né, amamos a obra de Deus, mas tem coisas nas nossas vidas que nós fazemos porque está dentro do chamado. Deus diz: você tem que fazer isso. Aí, pastor, vem um outro ouvinte aqui e diz o seguinte: olha, tem uma irmã aqui da igreja que diz que eu tenho um chamado. Sou empresário e tenho dificuldades em receber ordem, e pede aconselhamento aqui aos irmãos. Olha, o problema dele não é por ser empresário, né? Não. Tem gente que não é empresário e também tem dificuldade de receber ordem. Aí é uma questão, a gente vai partir, é aquela pessoa que de repente tem dificuldade de obedecer, tem dificuldade de ser submisso, tem dificuldade de ter, né, a autoridade na sua frente. Não é pela atividade profissional dele, não. Eu estou achando uma coisa interessante e fantástica nesse debate. As pessoas estão expondo as suas limitações, as suas dificuldades, né? Aí nós vemos aqui alguém dizer: eu tenho dificuldade em obedecer. Não é porque a pessoa quer ser um rebelde, né? É porque a pessoa tem uma dificuldade, tem uma área que ela precisa ser discipulada, né? Que ela precisa ser ajudada, precisa ser trabalhada. E assim como ela foi capaz de expor aqui, é claro, no anonimato de uma rádio, mas o diálogo, o que falta muitas das vezes no dia de hoje, na família, na igreja, é justamente isso. Olha, líder, olha, discipulador, olha, pastor,
eu tenho dificuldade nessa área. Você pode me ajudar? Então, esse ouvinte, ele pode procurar o líder dele e falar assim, pastor, eu quero desenvolver aqui o trabalho, se tiver alguma área, mas eu quero já avisar o senhor que eu tenho dificuldade em obedecer. Então, um líder amoroso vai construir com ele um laço, né? Um relacionamento ali, um laço no sentido positivo, né? Um relacionamento a fim de ensiná-lo. Não vai ser fácil, né? Ele coloca logo com alguém que tem facilidade para mandar. De mandar, um mandão na igreja. Aqui outro ouvido dizer, já nem sei se tenho chamado, porque quando me vejo, entendeu? Eu já tô assim, ó, atuando no departamento infantil, adolescentes, senhoras, onde precisa, eu vou lá e procuro ajudar. Acabo me sentindo como o famoso tapa-buraco, mas Deus sempre abençoa quando ponho as mãos. Sempre peço a Deus que me ajude. Não faço por obrigação, faço porque sei que a obra precisa. E hoje as pessoas querem fazer mais, só se for para aparecer. Diz aqui, desabafando, uma de nossas queridas ouvintes, dos nossos ouvintes aqui. Isso é uma das nossas maiores dificuldades hoje, JR, é encontrar pessoas que segurem uma liderança mesmo com verdade. Então, quando tem um irmão ou uma irmã assim, a gente precisa valorizar bastante, né? Ela faz com amor, ela não quer aparecer, ela não quer mostrar que ela é melhor do que ninguém, ela simplesmente, ela tá desabafando na questão quando ela fala assim, se sente um tapa-buraco, porque na verdade, pelo jeito, ela não é colocada em lugar nenhum, mas ela supre a necessidade de cada departamento quando existe. E parece bem com isso, né? Não, ela se sente bem porque ela ama o que ela faz. Queria frisar, que ela diz assim, a questão dos que fazem por aparecer. Se criou uma coisa que talvez o nosso pastor com o seu trabalho secular, né, na área da psicologia, de que tudo da igreja gira em torno do microfone e do púlpito. É verdade. Né? Aquele lugar ali, se eu não estiver naquele lugar em algum momento, é como se eu não estivesse fazendo nada para Deus. E a missão do vocacionado é morrer todo dia. Se o indivíduo estiver disposto a morrer todo dia, ele é o vocacionado. E a gente costuma dizer lá na igreja, JR, uma coisa que eu acho bem legal, que se eu tô lá na frente, se eu seguro o microfone, se o Ministério de Louvor toca, é porque existe um grupo atrás da gente que não aparece, que está por detrás da cortina, que faz com que tudo funcione. Se vidas se rendem, não foi por causa da gente. Existe um grupo, uma unidade, um corpo que está junto, unidos para que aquilo aconteça. Ouvinte dizendo, ainda procuro uma igreja. Eu peço a Deus que me mostre. Há muito tempo tive um sonho onde eu evangelizava no Nordeste. Senti que aquele é o meu chamado. Pouca coisa sei do evangelho. Será que é realmente o meu chamado? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes que, pelo que ele conta, não frequenta nenhuma igreja. Entendeu? Nós vamos ter aqui em breve um programa específico sobre esse assunto, como as pessoas escolhem, não é isso, Marcelo? Como a pessoa escolhe igreja, como é que resolve, porque tem tanta confusão nessa área para a pessoa identificar se essa igreja é séria, se não é séria, se essa igreja, enfim, é fruto de uma ação divina ou puramente humana. Agora tá confuso, não tá fácil não. Mas esse é um outro assunto, nós vamos discutir em breve. Mas esse tema que aqui está, o ouvinte disse que teve um sonho, entendeu? Que evangelizava, mas ele mesmo não sabe nem o que é o evangelho, porque ele não conhece nenhuma igreja. Como é que ele faz? É a famosa boas obras, né? Que a gente vê muito por aí, né? O povo fazendo de boas obras. A gente liga a televisão, vê essa questão da chuva. O nosso coração, independente, é ser humano. A gente vai se condoer com isso, né? E a gente acaba querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa. E aí a gente dorme e sonha. O nosso subconsciente está ali, né? Para poder fazer alguma coisa, né? É o relato de Cornélio, né? Sim. Alguém que ele era justo, já se reunia, né, lá com a sua família, com aqueles que estavam na sua casa, né, até que Deus dá ele a visão de procurar Pedro. Amém. Né? Então esse ouvinte pode ser aquele que ele já teve um encontro com Deus, precisa ser trabalhado, discipulado. Não, o que ele deve fazer é procurar uma igreja, né? Uma igreja próxima dele, que ele se identifique, né? É porque ele está ouvindo a 93, né? Tá acompanhando a gente agora. Né? Até para ele poder fazer parte do corpo, né? E aí, quem sabe, Deus cumprir na vida dele aquilo que é uma aquele experiência sonho, muito né? interessante. Ouvinte dizendo, eu me identifico muito com o tema de hoje, com o debate de hoje, mas uma coisa que me intriga é que muitos pastores chamam um membro para ocupar um cargo na igreja que não cabe à pessoa ocupar, mas falta sabedoria espiritual para isso.
E as pessoas que são chamadas vivem um conflito, pois são pessoas que não estão preparadas para assumir certos tipos de cargos. Compartilha aqui uma de nossas ouvintes. Outro ouvinte está em Paracambi acompanhando a gente, diz: eu passo pela mesma situação desse diácono aí. A opinião dos debatedores é que não é errado buscar conhecimento em outra igreja, mas o pastor tem que estar ciente, não é isso? Foi isso que vocês disseram aqui. Mas o meu pastor não aceita nem que os membros visitem, que dirá fazer algum tipo de curso. O que fazer nessa situação? A nossa ouvinte precisa de uma resposta amorosa, carinhosa, sim, tá certo? E pastoral, companheiros. Ora pelo pastor. E também desculpa, mas o problema é que a gente precisa saber qual é a igreja, que tipo de curso está sendo dado, o que está sendo falado. Qual é o alimento que é um zelo. Exatamente, porque a ovelha vai lá, se alimenta não sei de quê e traz para a igreja que ela é membro, alguma coisa que não está dentro do contexto da nossa igreja. Então eu acho que precisa se ter esse cuidado. Eu acho que o pastor às vezes quando faz isso é por questão de zelo. O não pode ser por cuidado. Zelo, mas sim. o que o ouvinte anterior disse é que não havia nenhum tipo de preparo, etc, etc. Tem pessoas também que porque na igreja ao lado tem um curso disso assim, acredito que na sua igreja também deva ter o curso assim. E pode ser que a perspectiva ministerial dessa ou daquela igreja seja diferente. Sim. E aí nós temos que ter muito cuidado, ouvinte, com isso. E se o pastor eventualmente diz: olha, eu não quero que vocês visitem outras igrejas, você pode estar achando que ele está errado. E aí orar por ele, conversar com ele, até para descobrir por quê. Não é? E em alguns casos também é zelo, né? Outros casos pode ser exagero. Outros pode ser medo, É. né? Tem pastores que têm medo que a sua ovelha cresça, né? Absorva conhecimento, né? Mais do que ele e vai confrontar, né? Enfim. E quando não sentimos o chamado de Deus e somos ungidos antes do tempo, diz aqui uma outra ouvinte, nós já tocamos nesse ponto da questão da precipitação e no aspecto do indivíduo não sentir-se chamado. Acho que é complicado quando alguém diz que você é e você não sente, né? Essa situação colocada pelo ouvinte, Jota, ela tem exemplo na Bíblia, né? O apóstolo Paulo, ele prepara Timóteo para que ele fosse melhor do que ele. Verdade. Então, eu fico com uma dificuldade tremenda de ver que existem lideranças hoje opressoras, né? Eles querem ser, aí volta lá aquilo que você falou anteriormente, eles querem ser semideuses. Eu vou levantar você a alguma coisa, se eu não te levantar, você vai continuar caído até Jesus voltar. Quem chama é o Senhor. Amém. É ele que capacita. Eu quero falar um outro aspecto aqui, e de repente cortar na própria carne, botar um dedo na ferida. Existe também uma cultura, né, de se nomear, se consagrar, de se levantar pessoas como uma ferramenta de barganha. Às vezes você chega numa igreja, tem um número reduzido de membros e tem um número grande de pastores. Por quê? Porque saiu consagrando um montão de gente a pastor para de repente satisfazer e manter aquela pessoa na igreja. Então, infelizmente, é o que acontece. Se você identifica na igreja alguém com o chamado, alguém vocacionado, isso deve ser o primeiro passo para só então essa pessoa ser levantada a algum cargo. Ouvinte dizendo: gosto de lidar com as crianças e sei que meu chamado é este. Parece que eu tenho um imã e as atrai. Só que parece que em minha igreja só eu tenho este chamado. Então o domingo é dedicado ao Senhor. No culto da manhã e da noite eu estou em sala ministrando para elas. Então tudo que se refere ao ministério infantil é comigo, até a parte financeira. Só que tenho que trabalhar e voltei a estudar. Nesse momento da minha vida está muito difícil lidar com a minha vida pessoal e ministerial. Tenho tido vontade só de estar com Deus, de ser filha, de ser adoradora e não de ser serva. Não estou dando conta, mas tenho medo de entristecer a Deus e negar o meu chamado. Penso também nos meus pequenos, já que ninguém lá na igreja quer ficar com eles. Me ajudem, por favor, diz aqui a nossa querida ouvinte. Tá pesado para ela porque só ela faz em todos os momentos e em todos os horários. Então começa a se sentir sobrecarregada. O que precisa acontecer é
se perguntar, se convidar, se incentivar, ela precisa fazer discípulos. Ela precisa começar a treinar pessoas para a auxiliarem. E isso serve para todas as áreas e todos os aspectos de funções na igreja. Nós temos de multiplicar o conhecimento, aquilo que Deus nos entregou, para que mais pessoas também possam exercer aquilo para o qual Deus nos levantou. Eu quero agradecer uma vez mais aos nossos debatedores pela palavra, pela coragem, pelo desprendimento em trazer a sua experiência e seus posicionamentos aqui ao nosso debate 93 de hoje. Aos nossos maravilhosos ouvintes, muitas perguntas foram respondidas hoje aqui, muitas dúvidas, muitas outras foram feitas e a gente foi tentando responder a cada uma delas. Algumas foram respondidas até antecipadamente, os companheiros foram respondendo, e eu quero agradecer, porque um tema como esse está despertando muita curiosidade e muitas dúvidas. É sinal de que muita gente está de alguma forma envolvida ou tentando ou mesmo preocupada com esse envolvimento ministerial. Que Deus nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós, que ninguém se ache melhor do que ninguém quando serve a Deus. Todos nós somos servos do Senhor, e quem é servo do Senhor é servo um do outro. Se é servo um do outro, não é superior. Todos nós devemos nos considerar nesse aspecto inferior. Este é o caminho da simplicidade, caminho do servo, como vimos aqui. Um outro aspecto é que cada um de nós tem habilidades, talentos ou dons que Deus deu, e nós vamos servir ao Senhor de acordo com eles. Nem sempre é algo que nos dá prazer, mas pode ser que nós temos prazer no cumprimento da vontade de Deus. Há pessoas que ficam cansadas, é normal, mas recebem de Deus um renovo. Então, se você estiver pensando, se estou cansado e não vou, vá para experimentar o descanso e o renovo que Deus tem para a sua vida. É muito importante que você compartilhe o que se passa dentro do trabalho, da obra de Deus, para que tudo seja feito com ordem, decência, com excelência e sempre para a glória do nosso Deus e Pai. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. A 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Você tem dúvida de qual é o chamado de Deus para sua vida? 61% dos ouvintes por telefone dizem que não, 63% deles no site dizem que sim. Muito obrigado aqui aos nossos queridos ouvintes, também a Marcela Bastos pela participação no nosso debate 93 de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo: o dízimo é para todos ou o líder não tem obrigação de ser dizimista? O que você acha, hein? O pastor, a pastora, o bispo, a liderança espiritual também tem que ser dizimista, ou tem algum tipo de abertura bíblica para que ele não seja? Ouço tantas coisas a respeito do dízimo, diz aqui o ouvinte, só que às vezes eu me sinto confusa. Por exemplo, já ouvi que o dízimo era somente para o período da lei, mas sei que Abraão entregou o dízimo antes mesmo da instituição da lei. Ouvi também que na igreja primitiva as pessoas não davam dízimo, e sim ofertas. Afinal, a resistência que alguns têm ao dízimo é uma questão bíblica ou de dificuldade de serem fiéis? O que de fato precisamos saber sobre dízimo? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros. Pastor Luiz Suete, muito obrigado, um forte abraço. Eu agradeço, JR, uma honra, um prazer estar aqui. Quero mandar um abraço especial para todos os discípulos da Igreja Casa da Bênção, no Éden, em São João de Meriti, e para os amados pastores da cidade, onde eu tenho o prazer de ser presidente do Conselho de Pastores. E nessa manhã um abraço especial para o pastor Armando Carvalho, da Advec Vila dos Teles. Deus abençoe a todos. Amém, um abraço para todos também. Pastora Marcione Garcia, muito obrigado, Deus abençoe sempre. Obrigado, JR. Queria deixar um abraço para a igreja. Estou fazendo uma grande obra lá de Realengo, pastor Francisco, ao pessoal de Paciência e a comunidade missionária Proclamar, que tá todo mundo ligado. Maravilha, obrigado, gente. Pastor Edson de Assis, obrigado, querido. Deus continue a abençoá-lo. Muito obrigado. Eu também quero aqui
mandar um abraço a todos os pastores da Assembleia de Deus de Niterói e São Gonçalo, que são filiados à SEAD, Convenção Evangélica da Assembleia de Deus do Estado do Rio, tá? E lembrá-los que no sábado estaremos juntos lá na Assembleia de Deus da Ilha da Conceição, a partir das 9 horas da manhã, cujo pastor presidente é o nosso amigo pastor Paulo Lopes, tá? E também a membresia da minha igreja, muito obrigado por estarem aí, e não esqueçam, aguardo vocês no domingo às 9:30 da manhã para comemorar o meu aniversário. Olha aí, vai ter bolo, pastor? Opa, tem que ter aniversário sem bolo. Coisa não, boa, pai. Parabéns antecipado, pastor, muito obrigado. Deus abençoe sempre. Reverendo Sandro, um abraço, querido. Um abraço, irmão JR, um beijo, um abração para a Rejane, a esposa, o Lucas, o filhão, para os membros lá da Igreja Ebenezer, minhas queridas ovelhas, para o Grupo Osana, para o reverendo André, que vai fazer 40 anos amanhã, para o reverendo Roberto Alencar, lá no Pará, está ouvindo a gente, o JR. Roberto, Deus 10. abençoe os irmãos. Maravilha, muito obrigado a vocês, queridos ouvintes, todos participando conosco aqui pelo carinho da audiência. Nós vamos orar juntos nessa hora, pedindo ao pastor Luiz Suete. Vamos apresentar o tema de hoje, né? Muitas mensagens aqui sobre esse assunto que eu considero maravilhoso, porque há muita gente preocupada com o desenvolvimento da obra do Senhor. Vamos orar juntos por esse assunto. Vamos apresentar também diante de Deus as cidades que estão vivendo momentos de calamidade por conta das enchentes, dificuldades de gestão desse assunto. Nós precisamos orar muito e orando sempre pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Querido Deus, estamos em tua presença e nesse momento de oração queremos orar, em primeiro lugar, pela região dos lagos, onde várias pessoas, casas, residências foram invadidas pelas águas, desabrigados. Senhor, que o Senhor levante mais pessoas como o Senhor já tem levantado e que de alguma maneira a tua presença, o teu Espírito venha alcançar essas vidas, conforte e dê forças para que eles possam vencer esse momento difícil. Oramos, Senhor, também por aqueles, Pai, que têm dúvidas nos seus chamados. Eu tenho a certeza que nós temos muitas oliveiras, figueiras, videiras nos ouvindo. Pessoas, Senhor, que amam, pessoas que têm um chamado e que eles exerçam esse chamado para que nenhum espinheiro, como é falado na parábola de Jotão, venha estar no lugar deles. Às vezes a tua obra sofre porque pessoas que poderiam estar exercendo o chamado não o exercem, e outros que não eram para exercer acabam ocupando aquele espaço. Que o Senhor venha confirmar, que o Senhor venha trazer um sinal, que o Senhor venha trazer a resposta, porque a seara é grande e nós precisamos de trabalhadores porque são poucos. Abençoe a cada ouvinte, abençoe essa rádio, abençoa a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.